Saudações, caros amigos do Bem-Aja. Estamos no ano de 2025. Portanto, são 50 anos que os países, principalmente os PALOPs, os países africanos de Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique completam 50 anos de existência. Desde as independências, estes cinco países têm estado a atravessar grandes desafios em termos de instaurar a democracia e as liberdades e os direitos civis dos seus cidadãos. Portanto, entre eles, poucos são aqueles que têm estado a permitir que o cidadão possa, de facto, usufruir dos direitos consagrados nas suas constituições, nas suas leis constitucionais, melhor dizer, as leis magnas. Entre eles, estamos a ver um Cabo Verde que tem estado a dar passos muito qualitativos, um Cabo Verde que, de facto, a situação está estável em termos de democracia e os países avançados em democracia reconhecem esta prática em Cabo Verde, que em África existem países que também estão nessa linha, como Ghana. Temos visto Botsuana, é considerado um país em que a democracia é factível, entre outros, não é? Por outro lado, São Tomé e Príncipe, existe uma observação, porque também houve algumas agitações nos últimos anos. Agora, vamos nos centrar e nos focar principalmente em Moçambique, que é um teatro atual destes dias, que trasladou do ano passado para este ano, com esta situação da inverdade eleitoral. Portanto, em Cabo Verde existe a crise, está no centro da situação, uma crise de ineficiência democrática, ineficiência das garantias dos direitos civis. Isto é mais do que evidente e não existe razões de encontrarmos aqui tantos subterfúgios. Vamos, de facto, reconhecer que o povo moçambicano já tem manifestado a descontinuidade. O povo moçambicano já declarou a descontinuidade. Vamos verificar alguns dos factos que estão a acontecer. As eleições foram dia 9, já no processo eleitoral, já na fase da campanha eleitoral, houve muitas irregularidades. Depois, no próprio processo das eleições, houve, portanto, muitas irregularidades nas assembleias de voto, ok? E, por conseguinte, na fase do escrutínio, também houve muitas irregularidades. Entre os observadores do processo eleitoral presentes na fase, convidados oficialmente, e os cidadãos em si, muitos fizeram declarações desfavoráveis à eficiência organizativa, à eficiência do processo que foi não virtuoso. Observadores nacionais, isto é, associações, ONGs moçambicanas, individualidades de bom prestígio moçambicanos, observadores internacionais, convidados, tanto faz africanos como estrangeiros. Agora, a coisa estranha é que notou-se, depois da divulgação dos primeiros resultados pela CNE, muitos dos países da África Austral imediatamente manifestaram, ou melhor, congratularam-se com a vitória fictícia, sem, no entanto, aguardarem possíveis reivindicações. Eles imediatamente partiram em congratular e fazerem grandes promessas, entre os quais Angola, Zimbábue,
e mais alguns países. Muito bem. Logo depois do anúncio dos resultados pela CNE, os partidos concorrentes, muitos deles, contestaram o resultado anunciado e porque, mesmo na fase do anúncio, os responsáveis, o presidente da CNE, fez declarações que evidenciaram que houve problemas evidentes no processo eleitoral, mas preferiram não considerar os problemas factuais que se verificaram. E pela reivindicação dos partidos da oposição, apelou-se, portanto, recurso ao Conselho Constitucional, que, enquanto o Conselho Constitucional devia se revestir de tribunal, das vestes de tribunal eleitoral. Assim foi. Só que, da forma que o Conselho Constitucional também conduziu o processo, todos nós vimos, investigamos, observamos, fizemos nossos inquéritos, entrevistamos, fizemos mesas redondas e a maioria, mas na extra grande maioria, todos eles estiveram a apontar que houve muita irregularidade. Bem, o partido adverso à maioria, que é o Afrelimo, muitos dos seus simpatizantes e militantes pediram a calma, pediram que se esperasse o veredito final, portanto, o acórdão do Conselho Constitucional. Ok, o Conselho Constitucional, em todo caso, e o país todo esteve a aguardar, mas a população em si, desconfortada, inconformada com as práticas que são repetitivas, desta vez, esta população ou este povo diz basta. E com muita firmeza diz basta. Ok? Avançaram, então, em realização de manifestações pacíficas. Outro elemento que nós verificamos aqui, houve um posicionamento parcial da figura máxima ou da autoridade máxima do país, que é o Presidente da República. Não soube trazer uma mensagem conciliadora, uma mensagem pacificadora. O próprio Presidente da República partiu já, não é, acusando e protegendo o seu partido de proveniência. Abro parênteses, que é um problema que se verifica ainda em alguns países africanos, de que os chefes de Estado, eles comportam-se, não é, como se fossem os proprietários das nações, os proprietários do seu país. E que o que eles dizem, portanto, não pode ser reprovado. O que eles pensam é de máxima excelência e não falham, não é? Portanto, isto está no quadro de abuso de poder, de prepotência, de arrogância, não é, de autocracia. E nós verificamos isto no presidente de Moçambique. Enquanto a instituição de soberania, uma das instituições de soberania, e vamos dizer assim também autônoma, de entre outros poderes de soberania, que é o Conselho Constitucional, vimos um Conselho Constitucional que estava a trabalhar, mas estava condicionada pela política, estava condicionada pelo partido no poder. Ou melhor, estava condicionada pelo Presidente da República. E o Presidente da República, portanto, colocou-se de parte enquanto presidente do partido no poder. Todos estes elementos alimentaram, sustentaram para que o processo, mesmo aquela conduzida pelo Conselho Constitucional, fosse, portanto, maculada, fosse, portanto, imperfeita, fosse, portanto, condicionada e classificada como imprópria. E o que se temia, enquanto o povo continuava a fazer o protesto,
vimos que até no narraço final e no momento clou, o que se temia é aquilo que o Conselho Constitucional fez. Mas, voltando um pouco atrás, logo depois do dia 20, do dia 9, e porque verificou-se tantas irregularidades, fraudes com evidência, a população, os cidadãos de Moçambique denunciaram e manifestaram repúdio, mas a polícia sai imediatamente dias depois com uma agressividade terrível. A lei constitucional recomenda e estabelece que a Polícia Nacional, a Polícia Republicana, é uma polícia imparcial, ela é uma polícia republicana e ela existe para a garantia da segurança e ordem pública. O que é que nós observamos? O comandante da polícia, comandante-geral da polícia, o comandante-geral da Polícia Nacional Republicana, já iniciava com uma linguagem intimidatória, não, em vez de usar uma linguagem persuasiva, de persuadir os cidadãos a não seguirem pela via, não é, do distúrbio, da desordem, da agressividade ou da violência, para não dizer o vandalismo. Mas vimos uma polícia que partiu imediatamente com ações graves, ações agressivas, ações criminosas contra a sua própria população, o seu próprio objeto de proteção. O objeto que é portanto, vamos dizer assim, a razão da polícia existir, a mesma polícia ia contra, não é, quem o paga salário. A polícia ia contra o seu patrão, o seu empregador. E isto é muito grave. É muito grave. Um dos candidatos, em momento de protesto civil, protesto pacífico, estava a dar entrevista em praça pública, entrevista à imprensa nacional e internacional. Existem imagens do qual eles estavam a fazer entrevista e eles não provocaram em nenhum momento a polícia. E a polícia não demonstrou que fez alguma investigação, alguma filtragem. Imediatamente passou em agredir o entrevistado e os entrevistadores. Existem imagens, a RTP tem as imagens, a TV Moçambique tem imagens, a DW tem imagens, a Voz da América tem imagens, e entre outros, a Al Jazeera tem imagens, a CNE tem imagens, e as redes sociais têm imagens evidentes, não são imagens inventadas, imagens, digamos, de inteligência artificial, nada disso. Não houve imagem tarocada, imagem falsificada, imagens fabricadas, não. São imagens reais, factos reais, documentados. Portanto, o candidato Mondlane, os jornalistas nacionais e estrangeiros foram agredidos com gás lacrimogêneo, portanto, propositadamente para que aquela entrevista não passasse. O porquê? A polícia não quis que aquelas declarações do candidato Mondlane, talvez, esta é uma hipótese nossa, que fosse para o ar. Portanto, não queriam nem sequer permitir que o Mondlane fizesse declarações públicas. E isto é uma violação contra o direito, não é, à palavra. O direito à palavra, o direito à expressão, à liberdade de expressão, e impedir os jornalistas de investigar e de buscar factos para informar. Portanto, também impediram, violaram o direito da informação. Portanto, se formos a detalhar todas as coisas que aconteceram, estamos a ver aqui e houve muita violação, houve crimes praticados
pela Polícia Nacional. E quem é que comanda a Polícia Nacional? Quem é que dirige a Polícia Nacional? A Polícia Nacional responde a quem? Responde ao Ministério do Interior. O Ministro do Interior responde a quem? Responde ao Presidente da República, que é o chefe do governo, não é? Portanto, evidências existem. Agora, estamos numa fase em que está-se a procurar ultrapassar a ulterior crise depois da declaração do Conselho Constitucional, que também o Conselho Constitucional, no seu acórdão, vários especialistas, não só especialistas observadores angolanos, especialistas moçambicanos, especialistas ocidentais, aqueles europeus, especialistas sul-americanos, catedráticos, acadêmicos, observadores africanos, catedráticos acadêmicos africanos que acompanharam detalhadamente e ouviram, têm acesso ao acórdão original e verificando a lei constitucional e a lei eleitoral moçambicano, nota-se que existem várias violações. Portanto, é um acórdão que viola a lei constitucional, viola as outras leis menores da lei constitucional. Portanto, não existe consistência para que se faça um desfecho já já. E aqui aconselha-se, portanto, se desaconselha o Afrelimo insistir e o Conselho Constitucional em dar posse ao Chapo. Portanto, aí o Chapo torna-se candidato até do Conselho Constitucional. Portanto, o Conselho Constitucional vem impor, o Conselho Constitucional assume uma postura autocrática, ditatorial, uma postura de falsidade, de traição à pátria. Portanto, é um Conselho Constitucional, em outras medidas, que está a agir fora da lei para impor um presidente da República para os moçambicanos. Aqui urge necessariamente, porque o Conselho Constitucional é a última instância de recurso ao nível nacional, urge ir-se ao nível internacional, buscar, portanto, o juízo, a justiça, não é, para se rever e se voltar, não é, digamos, às bases e possivelmente indir ou proclamar ou evocar ou convocar outras eleições. Caso contrário, o Tribunal Internacional dos Direitos Humanos, porque existem muita violação dos direitos humanos. O próprio Conselho Constitucional instigou crimes. A Polícia Nacional instigou crimes. O Presidente da República de Moçambique, o que nós observamos, não é uma denúncia, mas nós observamos que não teve uma linguagem transversal, imparcial, não falou, não é? Não se exprimiu a favor de todos os moçambicanos. É verdade, alguém disse-nos que uma parte de moçambicanos está chateada, está revoltada, mas outra parte não está chateada, outra parte está, portanto, tranquila, calma, a acompanhar e dar crédito ao Conselho Constitucional. Agora, quem é esta população que está calma, tranquila e que dá crédito ao Conselho Constitucional, se não forem os militantes da Frelimo, aqueles que apoiam a Frelimo, ou melhor dizer também os simpatizantes da Frelimo. Agora, na sua maioria, cidadãos adeptos ou militantes do partido Podemos, que não é, digamos assim, superior àqueles militantes da Frelimo, mas incluindo os militantes do MDM, os militantes da Renamo, os militantes da Nova Democracia e de outros partidos que não, em termos mesmo eleitorais, nas percentagens, não conseguiram conquistar nem sequer um assento parlamentar, fazendo o universo, vai chegar a um número superior àqueles que são
os militantes e aqueles que estão a apoiar essa linha, portanto, do Conselho Constitucional e, digamos, do Partido Frelimo, ou do sistema, do regime. Porque entre a população moçambicana, aqueles que são apartidários, todos eles estão com, não digo todos, mas a maior parte está pró-Mondlane, está pró-verdade eleitoral. Muitos militantes da Frelimo também já têm estado a manifestar favoráveis, não é, à descontinuidade da Frelimo. Significa dizer que muitos deles votaram Frelimo. Ora bem, de todas essas irregularidades e ao nível que se está, vimos novamente outro indício que leva novamente à responsabilização da polícia e do regime, do qual, quando se libertou mais de 1.500 reclusos, e muitos deles de prisão de alta segurança, foram para a rua, liberados com missão bem específica. Outro indício e factos verificáveis: crianças de rua, crianças que trabalham, algumas delas vivem na rua, outras foram mesmo raptadas, têm famílias, mas foram raptadas, levadas em esquadra, e da esquadra metidos em caminhonetes, não é? Frigoríficos, sem janela nem nada, levados a lugares incertos, a endereços incertos. Mas, ao lhes levarem, foram abandonados, feitos descer do carro de uma forma agressiva e abandonados em locais que eles não conheciam. Muitos deles foram levados fora da capital de Maputo, da capital de Moçambique, não é? E, graças ao bom senso da população, que não queriam partir logo à agressão, mas partiram à desconfiança e tiveram a amabilidade de investigar, de questionar, de interrogar, de facto, como é que estes jovens foram parar naquelas zonas, porque não são caras não conhecidas na zona. E existem depoimentos, outros indícios de gravidade, portanto, foram raptados pela polícia, colocados em zonas não de habitação dessas pessoas, deixados ao relento, e a polícia não deve comportar-se assim. A polícia devia retê-los e procurar, não é, o paradeiro desses cidadãos, e muitos deles menores de idade, reconsenhá-los, entregá-los às suas respectivas famílias. Caso contrário, existem instituições de acolhimento de menores de idade. Deviam levar estas crianças lá. Então, há muita situação aqui que o vento não sopra favoravelmente ao sistema, ao regime. Bom, muitos outros elementos poderão vir e traremos mais lá para frente em outra abordagem, mas por agora, qual é a nossa opção proposta? A nossa proposta, ou a nossa opção de proposta é: entrou muita barafunda. O Conselho Constitucional baralhou tudo. O Conselho Constitucional cometeu. O Conselho Constitucional violou. O Presidente da República, que é, na atualidade, o garante da legalidade no país, porque neste momento o Conselho Constitucional perdeu credibilidade. O único que neste momento de credibilidade está a jogar, ele tem de hoje para dia 15 ainda possibilidade para virar o jogo e acalmar, apaziguar os espíritos de todos os moçambicanos. E isto trata-se do Presidente News. O Presidente News é a única máxima autoridade que restou neste país para poder mudar o jogo e voltar tudo à normalidade e pacificar tudo. E
levando em consideração que ele tinha feito declarações que Moçambique não precisa de intervenção externa, de apoios externos para mediar o problema de Moçambique. Ok, se não precisa, então, ele acha-se em altura e tem autoridade bastante e suficiente para dar basta nisto. Primeiro, ele deve tomar posição com o agir da polícia. A polícia não deve mais matar um cidadão moçambicano, primeiro. Segundo, deve dar imediatamente ordem da trégua nacional e apelar, não é? Apelar à calma e encontrar métodos, mecanismos, consultando grandes catedráticos, sábios moçambicanos, o presidente Nunes, consultar os sábios moçambicanos para se repor, não é? À calma e ativar imediatamente um processo de reconciliação, de perdão e reconciliação nacional. Portanto, um processo de perdão e reconciliação nacional, o presidente Nunes tem o poder de desfazer os poderes da Assembleia Nacional, que neste momento ainda estão, tem lá um termo jurídico que se diz, dissolver, e se for possível também, não é, criar um mecanismo com acadêmicos e sábios, desfazer o Conselho Constitucional, ele torna-se a máxima autoridade e a única, ok? Portanto, pode declarar uma crise, digamos assim, super importante, uma crise super importante, da qual o presidente Nunes, ok, estende talvez o seu mandato para mais um mês, decretar a nulabilidade deste processo eleitoral, junto com os sábios, não é? Instruir imediatamente a criação de um novo Tribunal Popular Constitucional para, portanto, uma reforma urgente do Conselho Nacional das Eleições para cindir novas eleições em Moçambique. Esta é uma proposta que, digamos, nem cientificamente tem-se falado disso, mas vem-nos assim, observando da forma que as coisas estão. Outra via a seguir é mesmo o presidente Nunes aceitar as propostas que vêm do externo, portanto, a mediação. O presidente Nunes, ele não deve se isolar politicamente ao nível internacional. Por mais que seu mandato está a acabar, ele não deve transferir os seus poderes ao Chapo, porque o Chapo não foi votado. Foi votado, mas não é o vencedor destas eleições. Deve restituir o poder ao povo. O senhor Nunes deve restituir o poder ao povo, indir novas eleições e o povo ir às eleições para escolher novamente o candidato. E ali não deve mais ser esse Conselho Nacional Eleitoral, e o processo eleitoral tem que ser de forma tão transparente, ok? E desta forma vai-se conseguir estabelecer de facto a paz. Ou determinar-se, convocar-se uma constituinte em que ele Nunes, porque seu mandato termina, ou ele torna-se o presidente de transição, ou ele passa os poderes a uma outra figura que é o presidente da Assembleia Nacional, o atual presidente da Assembleia Nacional, ou então convoquem uma figura sábia e neutra de Moçambique, assuma os poderes presidenciais, ok, os poderes constitucionais, para conduzir em um período de um ano, talvez, um processo de reformas imediatas para se convocar novas eleições
daqui a um ano convocar-se novas eleições e o governo que vai ser, digamos assim, o governo que vai ser eleito, o presidente que vai ser eleito e formará o seu governo, irá trazer as outras reformas necessárias que o país precisa, porque o país precisa de reforma. São 50 anos, o tempo fala, os sinais estão aí, são bem presentes. E isto é um grande sinal para o resto da África, principal começando na África Austral. Estamos a ver que no início, muitos destes países africanos que estiveram a apoiar e declararam congratulações a Frelimo ao Sr. Chapo, não estavam a ver o aspecto humano, só estavam a ver o aspecto político, o aspecto legalista. Não, no aspecto legalista existe a violação dos direitos humanos e todos, a primeira preocupação deveria ser olhar pelo bem-vida. Tinham que observar no bem-vida, garantir a vida dos cidadãos moçambicanos. E muito poucos deles estavam a falar, agora que a situação agravou-se e tem estado a dar indícios de que a coisa pode entrar numa dimensão pior daquelas que nós vimos, porque não adianta minimizar a fúria do povo. Está a acontecer de forma escalar de que a Frelimo está desaparecendo no território. A Frelimo está desaparecendo no território e é necessário intervir-se imediatamente, porque a Frelimo é sempre um partido importante e deve ter as suas representações em todo o território nacional. A Frelimo não deve desaparecer. Agora, se a população está a liquidar a Frelimo e quem tem o poder nesse momento insiste em seguir a sua linha de arrogância e de imposição, isto não é ser bom governante, isto não é governar o país, isto é defender interesses de um grupo contra a maioria do país. Isto é que é a cultura que se pretende que se mude. E por outra, estamos numa outra fase histórica. Moçambique hoje tem uma geração pós-independência, o próprio Chapo. Chapo é filho, digamos, de pós-independência. Chapo não é um filho antes da independência. Antes da independência ele só tinha 1 ano de vida. Portanto, o Chapo tem uma cultura pós-independência. Chapo não é um herói das independências. Chapo faz parte dessa nova geração. Então, essa mesma geração que Chapo faz parte, está ali. Este país é dos moçambicanos. Este país não é dos franceses, não é dos italianos, não é dos americanos, não é dos marroquinos, não é dos egípcios, não é dos portugueses. Este país, Moçambique, nem é dos angolanos. Este país é dos moçambicanos. Então, há que se resolver o problema moçambicano ouvindo todas as forças vivas da sociedade moçambicana. Existem sim vias pacíficas para se resolver este problema sem mais derramar nenhuma gota de sangue de um cidadão moçambicano. E se precisarem de recorrer à mediação externa, evitem figuras da África Austral e principalmente indicadas pelos governos atuais desses países da SADC. Evitem. Busquem figuras que tenham uma ligação forte com a África, excluam toda a comunidade europeia, excluam figuras europeias e do Ocidente, mas busquem figuras de países neutros e que entendem e estão alinhados com aquele que é o desiderato africano. A emancipação total de África, a liberdade de África, o ressurgimento de África, não é? A autodeterminação de África a 360 graus, a independência de África econômica, financeira, social, cultural e por aí fora, tecnológica. Existem várias figuras que nós aqui não queremos avançar nenhum nome, mas existem. E se for necessário, que nos procurem em off, talvez, nós poderemos propor alguns nomes. Caso contrário, num dos próximos
números, nós iremos avançar. Vários nomes que não são nem sequer africanos, ou figuras africanas, mas não da SADC, que podem intervir como mediadores idôneos, equilibrados, imparciais, mas com senso de responsabilidade e com autoridade e com reconhecimento internacional para que a situação de Moçambique possa ser superada sem derramamento de sangue de mais um moçambicano. Bem-aja você que acompanhou. Se gostou desta análise, deixa o teu like, inscreva-te no canal para não perderes as próximas nossas abordagens. Estamos juntos? Um Chico Coração.